Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Em Família. Estamos aqui reunidos para o estudo da Palavra de Deus. Você sabe, hoje, sexta-feira, 3 de maio, é dia da nossa recapitulação da lição. Você é o nosso convidado especial. Nós estudamos essa semana a lição 5, que teve o título Fé contra todas as dificuldades. O verso para memorizar está em Salmo 119, verso 11, que diz assim: Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós já vamos para a nossa recapitulação, mas você é convidado a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo, a apoiar esse ministério que é de todos nós, tá bom? Vamos fazer uma oração antes da nossa recapitulação. Ore conosco. Querido Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pela semana que tivemos, pelo estudo da tua palavra, pelas orientações que aprendemos. Muito obrigado, Pai. Neste momento nós vamos aqui recapitular, relembrar. Fica conosco, que o Espírito Santo também se faça presente. Em nome de Jesus. Amém. E assim nós começamos a recapitulação da lição número 5, que trouxe o título Fé contra todas as dificuldades. E aqui no sábado, nós vimos que para se viver é preciso ter propósito de vida. É importantíssimo ao ser humano ter um propósito de vida. Sem esse propósito, o ser humano fica como um barco à deriva, sem leme. Então, nós aprendemos a partir desse estudo, dessa lição maravilhosa, que saber aonde nós estamos, para onde nós queremos ir, isso faz da vida ter propósito e nós lutarmos por esse propósito. Quando nós temos um propósito, nós, além de lutar, nós somos capazes até de dar a vida por ele. E isso foi um ensinamento muito importante para todos nós nessa semana. Esse propósito de vida nós vimos, Pai, como a nossa fé, né? A fé nas Sagradas Escrituras, no Evangelho Sim. que nós recebemos. E foi muito interessante esse estudo, porque ele aborda um aspecto assim de um motivo, uma razão para nossa. Essa fé vai guiar as nossas ações. Nós vamos viver por esse Evangelho. E a lição traz isso paralelo com o testemunho dos reformadores. Os reformadores encontraram esse propósito de vida. Eles encontraram ali uma razão para viver e até para morrer, como o papai falou, muitos deles, né? E sofrer as provações, as dificuldades que muitos deles sofreram. E no estudo de sábado, a lição nos faz um convite a sermos nós continuadores dessa batalha, né? Que nós possamos continuar, como ele diz aqui, a batalha dos reformadores. Pessoas que encontraram o propósito de vida e viveram por essa fé, que nós também possamos encontrar o nosso propósito de vida, que nós possamos encontrar esse Deus que pode nos guiar e pode nos fazer passar por qualquer dificuldade. Esse foi um dos pontos centrais do nosso estudo no decorrer da semana. E nós vamos seguindo aqui na nossa recapitulação, e aqui no domingo nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Nós vimos que os reformadores encontraram na palavra de Deus um motivo para se viver, né? A razão de viver. E aqui a lição nos trouxe no domingo os benefícios de se estudar a palavra de Deus, de aprender dela. Uma frase bem interessante que a lição trouxe diz assim: a Bíblia foi a base da fé dos reformadores e a essência de seus ensinos. Então, quando eles se depararam com a palavra de Deus, eles tiveram ali uma razão de viver e encontraram na palavra de Deus, através das suas promessas, vários benefícios para a sua vida. Fortaleceram a fé deles, essas promessas fortaleceram e fortalece a nossa também. A lição fala que inspira, dá inspiração, sustentáculo da vida, a palavra de Deus diz. É o intermédio, por meio do intermédio das promessas, que Deus se comunica conosco também, Ele fala conosco. Então foi um estudo maravilhoso em que nós aprendemos sobre a palavra de Deus e os benefícios de estudá-la. Vocês teriam algo mais a acrescentar da lição de domingo? Ale, eu acho que eu posso contribuir aqui nessa nosso resumo, nessa nossa recapitulação. Esse ponto central da lição de domingo
É muito importante, assim, os benefícios da palavra de Deus, como os reformadores encontraram um sentido para a vida deles a partir do encontro com a palavra de Deus. Mas ele também trata aqui sobre, como diz o título, a palavra de Deus somente. Eles encontraram uma referência única para a condução da sua vida, né? Naqueles tempos, tudo que eles tinham ali era o que a igreja oferecia para eles, da interpretação bíblica, das tradições, né, das ordenanças. E aqui eles passam a encontrar, como diz a primeira frase do estudo, a Bíblia como base da fé. Então, eu acho que esse é o ponto que nós conhecemos como sola escritura, que foi muito desenvolvido durante a reforma protestante, é o que trata a lição hoje. Ter a palavra de Deus como guia e único guia para a nossa vida. Um outro ponto que merece destaque aqui também, bem rápido, é que esse encontro com a palavra de Deus impactou tanto a vida deles que eles passaram a ser cristãos verdadeiros. Eles não eram complacentes, descuidados, né, casuais. Eles eram cristãos que procuravam viver aquilo que haviam descoberto. Que esse exemplo impacte também a nossa vida de maneira muito poderosa. Avançando com a nossa recapitulação, nós chegamos ao nosso estudo de segunda-feira. Foi um estudo muito importante no aprendizado desse tema, que trouxe o título Transmitindo a Palavra de Deus. E nesse estudo, nós entendemos como uma sequência de atos mesmo. Quando nós já aprendemos aqui as lições de ter um propósito de vida, descobrimos a palavra de Deus como razão da nossa fé, como nosso guia, naturalmente surge o desejo de transmitir essa novidade, essa alegria que brota no nosso coração. E foi isso que aconteceu com os reformadores, com Paulo. São testemunhos que são trazidos aqui para nós na lição, que foram trazidos, e que nós podemos nos inspirar. Esse trabalho deles foi não só orientado pelo Espírito Santo, né, foi influenciado por Deus, mas também produziu frutos, né, produziu resultados para o avanço da palavra de Deus. Nós vimos que tanto o apóstolo Paulo como William Tyndale, né, John Wycliffe, anos antes, trabalharam para que a palavra de Deus fosse adiante, fosse avante. Acho que esse foi o ponto principal do nosso estudo, no sentido de nós também sermos mensageiros dessa palavra, compartilhar com os outros o que nós aprendemos. E a lição deu destaque, né, Júnior, para esses reformadores que fizeram com que a palavra de Deus avançasse pelo mundo, né? E a lição deu destaque ao William Tyndale, né, que traduziu a palavra de Deus do original para a língua inglesa, inclusive fazendo um trabalho em cima do de Wycliffe, que Wycliffe tinha feito há 140 anos antes dele. Né? Então, ele foi muito importante nesse processo. Mas eu acho que um ponto importante que a lição quer nos trazer é que esses homens, com todas as dificuldades que eles tiveram, eles não desistiram dessa missão. Né? Então, eu acho que essa é uma lição importante para nós hoje. Hoje nós temos a palavra de Deus em abundância, graças a Ele, né? Nós temos a palavra de Deus à disposição e que nós possamos, dentro da nossa realidade, fazer também essa missão de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Avançando a nossa recapitulação, nós chegamos na terça-feira, iluminados pelo Espírito, um assunto muito importante que nos trouxe a compreensão que, assim como os autores bíblicos precisaram e foram inspirados pelo Espírito Santo, para se entender a palavra de Deus, o Espírito Santo tem um papel fundamental. É impossível entender a palavra de Deus sem a assistência do Espírito Santo. Então, essa realidade, essa experiência que é nossa hoje, também foi a experiência dos reformadores. Nós vimos, por exemplo, que Lutero, ao encontrar a palavra de Deus empoeirada ali numa estante da universidade onde ele trabalhava, ele começou a ler e foi impactado por aquelas mensagens. Aquelas mensagens não teriam efeito sobre a vida dele, não fora a experiência do Espírito Santo impactando a vida dele. E o Espírito Santo iluminou a mente à medida que as verdades obscurecidas pela tradição pareciam saltar
das páginas da Bíblia. Que experiência fantástica! Assim tem sido a nossa experiência. Nós estamos aqui no canal E Família estudando a palavra de Deus. E essas mensagens, elas têm saltado aos nossos olhos, aos nossos corações, e nós temos sido ricamente abençoados. Alguma observação, alguma colaboração de vocês? Eu acho que um ponto importante aqui que o estudo trouxe, pai, é que Satanás ele sabe que a palavra de Deus é essencial para a nossa vida, né? Então, quando ele não Sim. pode nos afastar da palavra de Deus, ele distorce as coisas, né? E a lição nos trouxe isso, que ele muda de estratégia, né? À medida que ele não tem êxito. E outra estratégia que ele usa é exatamente despojar a palavra de Deus do Espírito Santo, que ela é uma palavra inspirada, né? Ter a compreensão de que a palavra de Deus é só um livro histórico, né? Um livro com as impressões de certas pessoas ali, né? Então ele usa essa estratégia. Nós temos que estar atentos a isso. Como nós vimos na lição, a palavra de Deus ela foi inspirada, o Espírito Santo nos ajuda a compreendê-la e é a palavra de Deus, é Deus falando ao nosso coração. Acho que esse foi um ponto importante da lição. Avançando na recapitulação da lição, nós chegamos aqui na quarta-feira, somente Cristo, somente a graça. Um assunto fundamental, foi muito importante esse estudo. Nós tivemos a compreensão de que a salvação é um dom de Deus, um presente de Deus a todo ser humano que desejar receber esse presente. Nós vimos também que, por mais esforçados que sejamos na obediência e no viver os ensinamentos de Deus, e todos nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, a nossa vida vai sendo transformada, os pecados que cometíamos, assim como rotina, nós vamos abandonando, mas a nossa obediência não é suficiente para satisfazer os reclamos da lei. Então, nós precisamos da justiça de Cristo Jesus. E isso é graça. Só Cristo Jesus pode nos salvar. Alguma contribuição a mais aí? O tema central desse estudo aqui, pai, é a base da nossa fé, né? E é muito legal a gente acompanhar o estudo semanal da lição. Inclusive, eu convido você a fazer planos de estudar todos os dias conosco, porque cada assunto que vai sendo trazido vai complementando o nosso entendimento a respeito do assunto principal da lição 5. E é legal a gente acompanhar a progressão desse entendimento. Como nós recebemos essa palavra com alegria, o Espírito Santo nos ajuda a entendê-la. E aqui nós encontramos no estudo dessa quarta-feira ponto central da nossa fé, que é a salvação pela graça, aceitando pela fé o sacrifício de Cristo Jesus. Um ponto a ser destacado aqui no testemunho dos reformadores que a lição tem trazido para a gente é o testemunho de Lutero. Diz que ele ficou impressionado com essa verdade, com essa doutrina descoberta. Por quê? Nós precisamos lembrar que na época em que ele vivia, aquele período sombrio da história da igreja, a crença popular, ensinada pelos líderes da igreja, né, pelas lideranças religiosas, é de que a salvação era um misto ali de boas obras, salvação pelas obras com o trabalho de Cristo. Então, era muito enfatizado a compra da salvação através das indulgências, das penitências, e ele redescobriu essa verdade e ficou impressionado com ela, que essa verdade também possa transformar a nossa vida. E finalmente nós chegamos aqui na quinta-feira para finalizar a nossa recapitulação. Nós aprendemos sobre a obediência, o fruto da fé. Você deve se lembrar que nós estudamos que a nossa salvação é pela graça em Cristo Jesus. E aqui no estudo da quinta, a lição vai mostrar que essa mesma graça que nos salva, ela nos dá poder para obedecer. E essa foi uma verdade que os reformadores descobriram na época deles, e é uma verdade que nós devemos seguir nos dias de hoje. Nós somos salvos pela graça e a graça nos transforma a ponto de nos fazer obedientes a Deus. E João, tu gostaria de destacar outro ponto aqui? Eu gostaria. Eu acho que, além do exemplo, do testemunho dos reformadores, que a lição vem trazendo aqui, traz de Lutero, de John Wesley, ao descobrir essa verdade da graça, né, vai dizer também
que eles precisaram, assim como nós precisamos, seguir estudando, seguir aprendendo. Acho que esse é um ponto importante, que a palavra de Deus, ela tem orientações infinitas, né? É muita coisa que Deus tem ali para nós, para que nós possamos nos contentar com uma leitura rasa, com superficial, um estudo superficial da palavra de Deus. Então, assim como eles, nós precisamos nos dedicar e continuar estudando a palavra de Deus e abertos para receber as orientações divinas. A lição trouxe também o exemplo das pessoas que viveram nessa época, uma época muito difícil, para se seguir esses novos ensinamentos, essas descobertas que os reformadores fizeram. Como eles se sacrificavam, como eles suportavam provações por terem um propósito de vida, por terem encontrado na palavra de Deus um propósito de vida. E aí a gente consegue linkar o estudo da lição lá no começo, quando a gente entendeu que a fé, o que nós recebemos, nos dá um propósito de viver. E essa recapitulação foi muito importante, né, Júnior e Alexandre, porque nos deu a capacidade de entender que a nossa vida depende do que Cristo fez e continua fazendo por nós. Nós aqui no canal e Família, nós abrimos esse espaço, criamos esse ambiente para que nós diariamente estudemos a palavra de Deus. E ao estudar a palavra de Deus, isso vai nos levando a novas compreensões, a obediência pela fé, e todos nós temos sido ricamente abençoados. Deus abençoe você e sua família sempre.